Olá, bem-vinda ao meu tricô diário, onde eu gosto de falar sobre tricô, as coisas que eu tô fazendo, coisas que eu tô aprendendo, coisas que eu terminei, descobertas, fios, agulhas, todas as coisas do universo do tricô. Se você está vendo meu vídeo pela primeira vez, oi, muito prazer, eu sou a Marina. Aqui é o meu cantinho para falar sobre tricô, todas as coisas que eu faço, que eu tenho feito, que eu já fiz, que eu descobri, que eu gosto de estudar ou aprender, coisas que eu acho interessantes. São partilhas que eu gosto de fazer com outras pessoas interessadas em tricô. Se você já me acompanha há bastante tempo, bem-vinda de volta. Hoje eu quero mostrar para vocês as coisas que eu tenho feito, as coisas que eu tô trabalhando, algumas que eu terminei, tem uma que eu não posso mostrar, mas eu vou mostrar depois. Mas não é nenhum segredo de estado, tá? É só porque muita gente que assiste esse vídeo tá participando do Amigo Secreto e aí eu não posso dar spoiler, então é só por causa disso. E vou mostrar algumas coisas que eu terminei. Não, uma coisa que eu terminei. Bom, a primeira coisa que eu terminei nessas últimas 2 semanas foi o presente da amiga secreta. Eu e um grupo de amigas tricotísticas resolvemos fazer um amigo secreto no fim do ano passado. E para dar tempo de todo mundo fazer seu presente numa boa e tudo mais, a gente estabeleceu um prazo de 3 meses. Então, ao contrário dos amigos secretos tradicionais, a gente vai trocar o presente agora no final de fevereiro e não no final do ano, né? Como é o mais tradicional. E aí a gente fez algumas especificações, assim, meio que para ficar todo mundo no mesmo plano. Então o presente tem que ser uma peça de tricô feita por nós mesmas, com no máximo uma meada de um novelo, mas a gente não especificou o tamanho. Então se você tem um novelo de 800 metros, você faça uma blusa se você quiser. Se você tem um novelinho de 100 metros, não sei, faz um lencinho. E a receita pode ser inventada, pode ser sua, pode ser gratuita, pode ser paga, não importa, o que quiser fazer. Daí a gente entrou naquele site amigosecreto.com.br, sabe, para sortear e tudo mais, a gente criou um grupo e lá também a gente colocou, cada uma colocou uma lista de coisas que gosta ou que não gosta, por exemplo, eu não uso tal cor, ou então eu não uso, sei lá, regata sem manga, ou eu adoro lenços e não sei o que. Então a gente pôs algumas diretrizes assim abertas, sem saber, né, pra quem que a gente tava falando. E aí, nesses últimos meses, tá todo mundo trabalhando no seu projetinho de tricô, né? E eu fiz um também, terminei agora. Ficou lindo, ficou maravilhoso. Mas eu não posso mostrar porque, com certeza, minha amiga secreta assiste esse tricô diário. E aí eu não posso estragar. E eu sei que tem pessoas por aí, né, dona Maitê, que estão mega curiosas, mas eu não posso mostrar nada, não posso mostrar, não quer. Assim, não é que eu não posso mostrar, eu ia falar não posso mostrar o fio, eu posso mostrar o fio, mas é parte do segredo, então não vou falar nada, nem o que é, nem como que é, eu posso dizer que eu usei menos de uma meada, depois quando passar o amigo secreto, eu vou ver se eu faço um videozinho, mostro pra mostrar pra vocês o presente e mostro o fio também que eu usei, o que sobrou e tudo mais, né? Mas então tem esse que tá terminado que eu vou mostrar algum dia. Daí outro projeto que eu terminei, finalmente, foi o MCAL do ano passado. O Mystery Musical do Steven West. Eu mostrei aqui várias vezes, fiz todo um especial dele em outubro. Pra quem tá caindo de paraquedas aqui pela primeira vez, MCAL é um tricotando junto misterioso que o designer americano Steven West, da marca West Knits, faz todo ano. E é em outubro, né? Então todo outubro ele lança um chale misterioso que a gente não sabe nada a respeito, a não ser quantidade de cores e mais ou menos o esquema de cor. Então quando chega setembro ele começa a lançar pistas
porque ele vende também fios, então ele começa a dizer o que ele tá, os kits que ele tá montando, e aí a gente sabe se vai usar 2 cores, 3, 4, 7, como já aconteceu uma vez, quanto de fio que a gente precisa para o trabalho, qual tipo de fio seria mais adequado. Então tem projetos que são mais gráficos, por exemplo, como Starflake, que era bem para usar contraste, ele usou 2 cores só, então daí ele sugere cores mais sólidas para poder fazer um bom contraste. Teve vezes que foi degradê, então daí ele sugere um degradê de cores, aí você pode ter cores mescladas, enfim. Ele dá essas dicas, mas a gente não sabe nada a não ser que é um chale. E aí ele vai lançando uma vez por semana, em 4 semanas, ele lança um pedaço desse chale. Então você faz um pedaço junto com todo mundo, milhares de pessoas no mundo todo participam. Então um monte de gente troca figurinha, tem gente que não quer spoiler, daí fica longe das redes sociais, é uma coisa que eu faço também. E daí no ano passado eu fiz junto com todo mundo, eu dei uma assessoria para quem tava com dificuldade, né? Tem um monte de gente que queria participar e ficou, eu não sei se eu consigo, eu não leio inglês, eu não sei se eu sei fazer, nunca fiz chale. Então eu fiz uma assessoria para quem quisesse, pra gente poder fazer junto, tirar dúvida e tudo mais. E aí foi super legal, um monte de gente participou. Só que daí o que acontece? Geralmente eu termino o meu chale, se não em outubro mesmo, no começo de novembro, no máximo até metade de novembro. Mas eu e esse chale, a gente teve assim a gente teve que acertar assim as nossas arestas durante esse processo, né? Porque eu resolvi fazer uma traquinagem, eu avisei isso no começo. E eu queria muito usar o fio Rincon 19 da Fios da Fazenda. Qual o problema do Rincon 19? Ele é um fio de espessura Sport. E o chale do Steven West ele sempre faz com espessura fingering. Se por algum motivo ele mudar, ele avisa antes, mas enfim, esse, como todos os outros, foi fingering. Fingering é mais fino que Sport. Sport vem menos metragem numa meada do que fingering. E eu fiz a catrascada de falar, não, eu vou fazer com Sport, porque ele pediu 4 cores e sempre sobra muito fio nos chales que ele faz. Ele sempre pede muito mais, pensando que cada um tem uma tensão, né? Então não dá pra fazer muito em cima, porque vai ter gente que vai ficar sem fio e daí depois vai reclamar. Então ele sempre faz sobrar. Eu falei, ele faz sobrar, então assim, vai dar pra fazer. Óbvio que não deu. Eu esqueci de levar em consideração uma coisa muito importante. Não só na meada de fio Sport vem menos metros do que na meada de fingering. Então, para você ter uma ideia, o Rincon 19 vem com 300 metros numa meada de 100 gramas. O fio fingering, sei lá, um fio tradicional, vem com aproximadamente 360, 380 metros por 100 gramas. Até aí, foi o que eu pensei. Como sempre sobra muito fio, eu já fiz vários chales dele, sempre sobra. Então eu pensei, de repente essa diferença de 80 metros é o que é a sobra, então o meu vai dar em cima. Mas esqueci de um detalhe muito importante. Quando a gente usa um fio mais grosso para uma receita que pede um fio que é mais fino, a gente vai usar mais fio, entendeu? A gente usa mais metros de fio comparado com um fio fino, fazendo a mesma receita, né? Ou seja, a mesma quantidade de pontos e tudo mais. Então, na verdade, eu já parti de menos fio, eu já tinha 300 metros de cada cor, só que eu ia usar mais, para cada carreira, por exemplo, eu uso mais metros do que quem fez com fingering. Então era óbvio que eu ia ficar para trás, e de fato fiquei. Então eu tive que parar ele no meio do caminho, porque eu tive que encomendar mais fios. Daí eu encomendei da Fios da Fazenda, eles tingem lá, então acho que não estava em pronta entrega, se não me engano, eles tinham que tingir. Daí vem lá do sul pra cá, então assim, demorou um tempo pra chegar. Daí eu tava com outros projetos no meio, daí eu fui fazendo, mas fui parando. Aí veio aquele calor, veio fim de ano, vieram outros TJs, veio férias, veio calorão, e daí o negócio, coitadinho, foi ficando. Aí esses dias, agora no começo de janeiro fez muito calor também, mas depois baixou um pouco a temperatura. E eu tô trabalhando muito esses dias com algodão, por causa do verão, eu tô fazendo blusas e tudo mais, né? Tô trabalhando com linho, com algodão, e me deu saudade de trabalhar com lã, porque lã é uma outra textura, né? Não só a questão do calor e tudo mais, mas a lã é elástica. Então você tricotar com lã, ele tem um jogo que é diferente de você tricotar com algodão e com linho, essas coisas, né? Então eu tava sentindo saudade dessa elasticidade, sabe? É leve trabalhar com lã, é muito gostoso. Tô falando do trabalho em si, né?
E daí eu vi o meu projetinho paradinho ali, ele tá aqui nessa fila de bolsas de projeto, agora não tá mais, né? Ele tava nessa fila de bolsas de projeto, então às vezes eu venho aqui pela sala e olho pra ele, faltava tão pouco, eu tava assim, a hora que eu parei mesmo, eu tava faltando faltando 2/3 da borda final. Então eu já tinha feito todas as etapas, faltava a borda é imensa, enorme, milhares de pontos, e eu tinha feito 1/3. E aí eu comecei a pegar meio que despretensiosamente, sabe? Pensando, beleza, eu vou fazer isso e, sei lá, em 1 mês, 2 meses eu vou fazer. E de repente foi. Daí faltava fazer o arremate em I-cord. Aí eu falei, bom, arremate em I-cord demora pra caramba, então eu vou ficar aí 1 semana fazendo. 2 dias eu tinha terminado. E terminei. Ontem eu terminei de arrematar, eu terminei anteontem. Aí ontem eu terminei de arrematar o finalzinho do I-cord, que a gente arremata ele e emenda ele junto com a lateral em I-cord, né? Tem um jeitinho especial de fazer. E aí... Eita, tá caindo a maior chuva. Olha quem apareceu. Esse daqui é o Félix, também conhecido como Maurício, Mauro e vários outros nomes. Esse é o terceiro gato que vocês não conheciam. Pronto, agora acabaram todos os gatos. E aí ontem eu aproveitei que fez calor, já lavei meu chale, né, bloqueei, botei ele para secar, um ventilador de teto, um ventilador lateral e a janela aberta. E aí como fez calor, secou até a hora do almoço estava seco. Então eu vou mostrar para vocês. Esse é o meu gigante. Esse daqui é o Mystery Musical terminado. Essa daqui acho que era a sessão 3, se não me engano. Esses losangos são a sessão 2. Ou tudo era a sessão 3? Acho que tudo era a sessão 3. Essas ondas aqui era a sessão 1, foi a primeira que a gente fez. E essas ondas, a sessão 2. É isso mesmo. É isso mesmo. Sessão 1 eram essas conchas aqui. Sessão 2 era essa parte aqui com laçadas abertas e tal. Aí a sessão 3 eram essas duas partes. Eram esses losangos e essa parte trançada aqui embaixo. E a sessão 4 é a borda. A borda é a única coisa que eu realmente fiz diferente. A borda da receita dele, ela tem ondas também, né, no pedacinho. Tá vendo que ela faz um ondulado embaixo? Mas ela era feita, a versão dele, você faz um pedaço de brioche em 2 cores e aí você fazia uma faixa de malha, do reverso da malha. Aí você fazia outra faixa de brioche em 2 cores com outras 2 cores, mais outra faixa de reverso de malha e uma última faixa de brioche em 2 cores. Eu tava com um pouco de fio e daí já tava meio desanimada, eu não sei explicar. Eu meio que desisti, quis fazer direto. Então eu fiz tudo direto em brioche em 2 cores. A diferença é que eu fui mudando as cores e aí para fazer os aumentos e as diminuições, para poder fazer essa onda, que ele fez isso na malha, no reverso da malha. Eu fiz em brioche, então eu fiz aumentos e diminuições em brioche, tá vendo? E aí eu arrematei em I-cord de uma cor só. Ele dá a sugestão de arrematar com 2 também, podia ser, mas eu achei que combinava com uma cor só. E fica um chalinho, né? Pequenininho, assim, discreto. Imagina que isso daqui é 100% lã merino, não tratada, não superwash. É super quentinho, em espessura esporte. É imenso, é um cobertor, ó. Praticamente um cobertor. Então, enfim, eu tô esperando nevar no Brasil, nevar aqui em São Paulo, porque no Brasil eu sei que neva de vez em quando, né? Eu tô esperando nevar em São Paulo para poder usar. Ficou imenso. Ou ir pra Groenlândia protestar contra o Trump, pode ser também, aí eu vou levar meu chale. Mas ficou lindo, eu tô muito feliz com ele, eu gostei muito dessas cores. Como eu falei, eu usei fios da Fazenda e daí as cores que eu usei são, essa daqui é Ternura, esse amarelo, esse laranja é Quincan, esse coral aqui é Sintra e esse lilazinho aqui é uma cor que chama A37, eu acho que não tem, pelo que eu vi no site, não tem nome.
É esse daqui, esse lilazinho claro aqui. Aí eu usei também 2 mohair, porque o Steven West gosta de brincar de um negócio chamado Mohair Dare, que é tipo desafio mohair, que é pra você, ele te desafia a colocar mohair em algumas partes do chale. Ele sugere onde, mas você no final põe onde você quiser, né? Então eu fiz umas brincadeiras com mohair. Então nessa parte aqui toda de losangos, a primeira vez que tem o coral é só o mohair, é o mohair duplo. Daí aqui é o cintra. Então dá pra ver um pouco que é um pouco diferente, mas não muito, porque eu quis que fosse da mesma cor. Aqui tem uns pedaços aqui da vieira, por exemplo, nesses welts aqui, nessas dobras, eu fiz junto o cintra e esse mohair. Então às vezes eu usei junto e às vezes eu usei separado. E aqui também eu fiz a mesma coisa com o outro mohair que eu usei, que é um mohair da Rowan, chama Kid Silk Haze, na cor Nectar. E daí eu achei ele parecido com o A37, então às vezes eu usei ele junto, mas aqui nessa seção eu usei separado, tá vendo? Então aqui ele tá duplo, o mohair sozinho, e aqui é o Fios da Fazenda na cor A37. Então a gente vai fazendo essas brincadeiras, assim, é muito interessante. Aqui na parte de fundo dessa cestaria é justamente o A37 junto com o Nectar, o mohair Nectar. Então ele fica gostosinho porque a gente brinca com as texturas também, né? Tem a textura do fio de merino sozinho, mas também tem a textura dele misturado com o mohair, fica interessante. E aí é isso, então aqui tá meu chale, pronto, blocado, lindo, só esperando para ser usado. Essas são as coisas que eu terminei do último episódio pra cá, que eu me lembre, né? Daí, as coisas que eu tô trabalhando agora. Pra quem tá acompanhando, eu tô fazendo um TJ chamado TJ Luso Brasileiro, junto com a minha amiga Inês, de Portugal, do Café da Gaivota. E a gente tá fazendo um TJ aberto pra todo mundo que quiser participar. Tem gente que às vezes pega um post, alguma coisa assim no Instagram recente e fala: ah, que pena, perdi, ainda posso participar? Pode participar quando quiser. Não tem inscrição, não tem prazo. Eu e a Inês, a gente fez como é que a gente diz? A gente criou um itinerário, vamos dizer assim, com dias pra gente lançar as lives e tudo mais pra gente ter uma organização. Mas não é obrigado a seguir a risca, não tem inscrição para participar nem nada, não tem como cair fora do TJ, entendeu? Você faz o TJ quando você quiser. Então a ideia é que entra quem quiser e vai participando. A gente fez uma live inicial em que a gente falou sobre o projeto do TJ, a gente falou sobre a receita que a gente vai trabalhar, que é a receita da blusa Ela, da designer portuguesa Filipa Carneiro. Aí a gente fez uma entrevista com a Filipa nessa live e a live tá gravada, disponível para todo mundo no meu canal aqui do YouTube. Daí em seguida a gente fez uma segunda live, só eu e a Inês, onde a gente fez, vamos dizer assim, o pontapé inicial. Então a gente falou sobre a pala, que é o começo da blusa que a gente começa ela top down, né? Então a pala. E daí eu já tinha feito a pala, que é para poder mostrar para todo mundo, para falar a respeito, falar sobre o gráfico, falar sobre dificuldades, alguma dúvida que possa ter surgido. E essa live também está gravada e disponível aqui no meu canal. Por isso que eu falo, quem quiser, pegou o bonde andando, descobriu agora e quer participar, é só assistir essas lives. Na verdade, nem é obrigatório assistir as lives. Você pode comprar a receita e fazer sozinha e postar também, que você está participando. Também não é obrigatório assistir as lives. As lives é mais para participar junto com a gente, para, né, tirar dúvidas se quiser, ou ajudar, se você tiver, alguém tem alguma dúvida e você quer ajudar, você pode, né, ajudar as pessoas também sanando as dúvidas e tudo mais. Mas para participar é só isso. Assiste as lives, compra a receita e bora fazer todo mundo junto. Tem um monte de gente que tá participando e daí me marca no Instagram e daí eu reposto nos stories. Aí as pessoas estão curtindo a blusa umas das outras. Tá sendo super divertido. Então aqui eu vou mostrar onde que tá indo a minha ela. Na verdade, desde que eu fiz a pala, eu não fiz mais. Então eu fiz a pala, que é essa pala linda, rendada. Tem esse desenho super bonito. E daí, agora eu já tô na parte em que eu vou separar as mangas e o corpo. Então agora eu vou retomar, vou pôr um pedacinho aqui
desse círculo todo em espera, que são as mangas, e aí vou fechar a circunferência dos pontos que sobrarem aqui na frente e atrás para fazer o corpo. Semana que vem, dia 6, que é uma sexta-feira, às 18 horas do Brasil, 21 de Portugal, eu e a Inês vamos nos reunir de novo numa outra live para falar sobre quem fez a pala, tirar dúvidas, quem que empacou em algum lugar, quem que tá com alguma dificuldade, e para falar sobre como vai ser a próxima parte, que vai ser o corpo, né? Então até sexta-feira eu já vou ter feito o corpo da minha blusa para poder mostrar e, enfim, de novo, falar sobre possíveis problemas que possa ter na receita, não problemas da receita, problemas que alguém possa ter tricotando a receita, dúvidas, por exemplo, que possam surgir, né? Então é aqui que tá a minha ela. Aí eu tô fazendo a minha ela, como eu falei já, com esse Rowan Denim Revive, que é um fio que é 95% algodão, 95% algodão e 5% de outras fibras, né? E ele é uma bolinha pequenininha, ele vem 50 gramas, ele tem 100 metros. E daí eu, muito otimista, achei que com 6 eu ia conseguir fazer, porque a minha versão da blusa, a blusa pode ser feita em manga longa, em lã, para frio, e pode ser feita em versão verão. Como a gente está no verão, eu tô fazendo a minha versão verão. Então a minha vai ser manga bem curta e tô fazendo em algodão. Como eu tô fazendo manga curta em algodão, eu muito otimistamente achei que 600 metros ia dar. Só que eu vou te falar que eu acho que não sei. Eu tenho ainda 3 novelos inteiros e tô já na metade do segundo. E terminei só a pala. Falta o corpo e faltam as mangas. Apesar de que a manga é só um pouquinhozinho, é só um detalhezinho até arrematar. E daí eu fiquei com medo, então minha mãe também tá fazendo com o mesmo fio, só que de outra cor, e daí ela também tava com medo de acabar, então a gente comprou mais pra ter certeza. Sei lá, né, eu tô meio agora, desde o MK eu tô meio assim, que eu tô achando que eu tô muito em cima do limite dos fios. No fim do ano passado a gente fez um TJ da Love Letter Top, da Kotova Kika, e eu usei um fio da Sweet Breeze Yarns, que era um fio, a base chama Braid, e eu comprei 2 meadas, que dava 525 metros, eu acho 530 metros ao todo. Mas foi em cima. Tipo, eu terminei, acho que sobrou assim, nada. Acho que eu nem cheguei a pesar, mas sobrou um nadinha de fio, sabe? Eu acho que eu sou boa pra calcular o meu tamanho, mas eu acho que às vezes eu viajo um pouco, como a gente viu na minha experiência do Mical. Então, como eu não queria passar por isso de novo, e minha mãe também tava passando por isso, eu falei, então vamos aproveitar, vamos comprar mais pra, né, ter certeza. Qualquer coisa depois eu faço alguma outra peça, enfim. Aí um outro TJ que eu tô fazendo, esse é um TJ já na minha plataforma, que chama Tricô 2.0. É um TJ fechado para quem quiser participar, de uma blusa muito linda chamada Telesto, da designer Audrey Borrego, também conhecida como Yarn Flakes. É uma blusa que tem uma construção chamada saddle shoulder, que a gente começa a tecer nos ombros, a gente faz 2 quadradinhos para os ombros. E aí a gente levanta pontos num dos lados desses quadradinhos para fazer a frente e o outro lado para fazer atrás, e aí a gente monta a blusa. É uma construção super interessante. Algumas pessoas já tinham me pedido para ensinar essa construção saddle shoulder, e daí então a gente pegou essa receita, que é uma receita gratuita no Ravelry, quem quiser pode baixar a qualquer momento, e daí a gente tá usando ela para entender essa construção saddle shoulder, né? Eu fiz uma blusa já, eu fiz algumas blusas já nessa construção. Tem uma que eu vou mostrar agora, mas é uma construção diferente, é uma construção contíguos, que a gente vai simplesmente aumentando pontos. Essa já é uma montagem mesmo, a gente faz separado em partes e depois vai levantando pontos, né? Então essa daqui a gente tá na parte, a gente fez os ombros e agora a gente tá na parte frente e costas. Então eu acabei de gravar esses vídeos e já subiu na plataforma sábado. Então essa daqui é a minha, como que ela tá. Ela fica aberta na frente porque ela é gola V, e agora que a gente vai juntar o corpo, aí agora a gente vai fechar a gola V. Mas então ela é assim, ó, ela tem esse ombro em renda. Então a gente começa fazendo 2 ombros iguais, 2 desses retângulozinhos.
Daí a gente levanta para fazer um lado da frente, levanta para fazer o outro, e aí a gente levanta e faz as costas. Aí junta as costas e tricota as costas para a mesma altura, né, da frente. Então, minhas costas estão da mesma altura da minha frente. Então agora eu preciso juntar o corpo e fazer o corpo e depois arrematar a manga, que essa aqui também vai ser manga curta. Tivemos uma rápida pausa técnica para a visita da minha mãe e o que chegou? Os novos novelos do que eu falei. Os outros dois que eu encomendei com ela acabaram de chegar. Então agora eu tenho 6 mais o que eu tô fazendo. Eu acho que vai dar e sobrar, na verdade. Pensando bem, acho que foi um grande exagero da minha parte, mas vai dar certo. E depois, de algum modo, eu vou usar esses fios. Então pronto. Tá valendo, vamos dizer assim. Ah, e se você tá acompanhando a promessa que eu fiz no fim do ano passado de não comprar mais fios esse ano, minha mãe me deu esses fios, tá? Pode perguntar pra ela. Não comprei, não gastei dinheiro com fios, então ainda tá valendo. Juju, para com isso. Sai daí. Bom, então o que eu tava falando? Então a blusa, então a minha telesto tá assim. A minha telesto agora, o que falta é juntar o círculo todo, separar as mangas, montar alguns pontos aqui embaixo, fazer o corpo é todo em malha, simples. E depois a gente vai fazer um arremate. Eu vou fazer a versão manga curta, como eu falei, então eu vou fazer um arremate simples nas mangas e depois a gente vai fazer um arremate aqui na frente no V pra ficar bonitinho, uma faixinha simpática assim, pra ficar com cara de bem acabado, né? Só que o problema da Telesto é que eu tenho que fazer ela toda em vídeo, porque como eu tô gravando passo a passo, eu não posso sentar no sofá, por exemplo, e fazer, a não ser que seja uma parte que é igual. Então, por exemplo, no corpo, eu vou filmar como é que eu fiz pegar esses pontos, separar a manga, o corpo. Depois, quando o corpo for tudo igual, se bem que esse corpo, ele tem aumentos, porque ele é aquele corpo em formato de A. Então eu vou mostrar alguns dos aumentos, mas eu não vou mostrar tudo porque é tudo igual. Aí sim, depois eu posso continuar fora das câmeras, vamos dizer assim, né? Mas é um projeto que eu tenho que ir fazendo sempre que eu posso sentar e gravar. Eu não posso fazer a qualquer momento, né? E para essa blusa eu tô usando o fio raiz da Escola de Artes Manuais, que é linho e viscose. Então, como eu tô fazendo a versão verão, eu quero fazer com fio leve, então eu tô trabalhando com esse fio de linho com viscose. Ele é um fio curioso pra mim. Eu trabalhei com ele porque no fim do ano passado eu fiz uma love letter pra minha irmã e fiz nesse fio, né? E eu achei ele curioso. E minha mãe fez a love letter dela também com esse fio raiz, numa cor terracota linda. E daí eu sinto assim, quando você tá trabalhando com ele, ele é um fio super duro, sabe? Ele é um fio sem áspero e sem caimento. Mas você vai, à medida que você guarda o projeto, pega o projeto, sabe? Ele vai amassando e tomando outras formas, ele vai ficando tão macio, é tão gostoso, meio impressionante, sabe? O quanto que ele muda. E eu sei, porque eu já trabalhei com ele, que depois que você lava também, é um outro caimento, fica totalmente macio, fica totalmente alinhado, ele fica super bonito. Então vale a pena trabalhar com ele, apesar dele não ser assim o mais gostoso pra trabalhar na hora, sabe? E aí, como só 2 peças é pouco, apesar de que eu tenho outras aí, mas elas estão em outras fases de hibernação, eu senti falta de chale. Depois que eu terminei arrematei o meu musical, eu confesso que eu senti um pouco de falta de ter um chale nas agulhas. Então eu não resisti e castonei, como diz a Rê, um novo chale, que também, obviamente, é do Steven West. Eu tô fazendo esse chale que se chama Bubbles and Brioche, que é um chale que é feito em brioche em 2 cores e umas faixas de malha, que aí a gente faz um mergulho, a gente pega de tempos em tempos um ponto nos pontos embaixo, né, nas carreiras de baixo, e daí ele faz uma espécie de uma bolha.
E eu tô usando fios da Fazenda também. Esse azul escuro é o Fingering 4-ply na cor abissal. Esse de trás aqui é o Fingering 4-ply também na cor valsa, que é esse branco com pintinhas azuis. E para fazer o degradê de cores eu tô usando o Fingering Super Wash, que é um kit de 5 cores, e esse é o kit chamado Ana, que são esses tons de amarelo, dourado, caramelo, super bonito, né? E tô adorando, assim, amo fios da Fazenda, e eu não me lembrava, mas esse Fingering Super Wash é extremamente macio. Esse daqui também é macio, mas esse daqui tem não sei se é o nylon, ele tem 20% nylon, mas ele é muito gostoso. E aí eu tô adorando fazer. E esse projeto é uma coisa engraçada, porque eu conheço o Steven West há anos. E há anos que eu conheço todos os chales dele, porque várias vezes que ele já fez, por exemplo, promoções e tudo mais, eu já naveguei assim extensamente, ida e volta por todo o catálogo dele, né? E eu tenho várias receitas de chale dele que eu quero fazer, várias que eu já fiz e tudo mais. Mas esse Bubbles in Brioche nunca me chamou a atenção. É um desses que pra mim, ok, tá aí, não tem graça. E aí um dia, no fim do ano passado, eu vi no Instagram alguém que fez um com cores, eu acho que similares às que eu escolhi. E sabe quando de repente você fala, meu Deus, que chale é esse? Que coisa linda! E aí eu fui ver e falei, caramba, eu conheço esse chale. E eu entendi. E é uma coisa engraçada que o próprio Steven West já comentou algumas vezes. Como que as cores mudam a nossa interpretação de uma peça, né? O Steven West adora cores, muitas cores. Ele gosta de cores contrastantes, ele gosta de cores que, pra mim, às vezes não combinam. Ele adora coisas multicoloridas. E eu confesso que eu tenho dificuldade com coisas com muitas cores. Eu sinto que esse excesso de informações de cor me atrapalha um pouco, então não é uma coisa que eu costumo gostar. Eu não me importo em muitas cores, mas elas têm que estar dentro de um mesmo espectro, então elas têm que ser tons de uma mesma paleta, ou duas, sabe, por exemplo, vamos supor dentro de verdes e azuis, sabe? Eu não consigo muito lidar com cores que são completamente diferentes, e o Steven West tem muito isso. Ele tem muitos chales ou blusas ou outras coisas que são cores assim mega berrantes de todos os lados do espectro, sabe? E esse Bubbles in Brioche é uma dessas que foi assim. Apesar de que ele usou um azul muito escuro e um branco para fazer, que nem eu, para fazer essa parte do brioche, a parte dos bubbles, ele usou muitas cores. Então assim, nunca me chamou a atenção. Quando eu vi essa versão que era muito mais coordenada, aí eu falei, agora eu entendi esse chale, agora ele faz sentido e agora eu quero. E daí eu já tinha em mente esses kits de degradês que a Fios da Fazenda lançou, acho que foi no ano passado ou no retrasado. Tem várias cores, tem degradê de rosas que eu já usei num chale que eu mostrei aqui, que é o Night Lights. Tem esse degradê de amarelos, tem degradê de verde, tem degradê de azul, tem um degradê de marrons. Então é legal que dá pra brincar hoje em dia com esses degradês em alguns projetos. E daí eu fiquei com esse degradê na cabeça, eu acho que ele ia ficar lindo nessa parte dos bubbles, né? Então eu tô fazendo aqui e aí eu vou mostrando pra vocês o progresso. Obviamente não tem a menor pressa desse daqui, então como eu tô fazendo os TJs, eu paro esse, vou fazendo outras coisas, vou andando com as outras, depois eu volto um pouquinho. Então ele provavelmente vai demorar um tempo ainda pra ficar pronto, mas não tem problema, esse é o meu projetinho pessoal, pra ficar aqui do meu lado, a hora que eu tô a fim de, sabe, desencanar um pouco de pensar, sei lá, pensar em desenhar peça, ou pensar em fazer TJ, gravar, sabe esse momento que é tipo, aí eu vou dar sequência nesse chale. Eu acho que de peças que eu tô realmente trabalhando no momento são essas, como eu falei, tem outras ali, que eu já mostrei pra vocês, tem uma blusa sem alça que eu tô fazendo com o fio visco em brioche de colmeia, tem uma regatinha em brioche em 2 cores também que eu tô fazendo, tem umas amostras ali de algumas coisas que eu ainda tô pensando para que caminho que vão, e tem aqueles outros que eu já mostrei naquele vídeo que estão ali no meu armário, enfim, ainda tem um monte de coisa. Mas eu gosto de ir pegando assim, tipo aquilo que tá me atraindo.
Esses dias eu vi um post no Instagram que eu achei muito legal, que era alguém falando, mas era falando... eu não lembro se estava falando sobre receita, eu acho que era sobre receitas que a gente compra e não faz. Mas podia ser sobre fios também, mas eu acho que era sobre as receitas. Mas que no fundo vale para os seus fios, vale para os projetos que você começou e parou, mas que você quer terminar. Ela falou assim, eu acho que era sobre receitas, ela falou assim, não pensa na sua lista de receitas como uma lista de tarefas para fazer que você tem que ir ticando. Porque realmente dá angústia. Você olha aquele monte de receita que você comprou e você fala, sabe? Meu Deus, olha tudo que eu tenho para fazer, como se fosse a lista dos afazeres do dia, sabe? Ela falou assim, olha para ela como se fosse um livro de receitas, por exemplo. É para você escolher, é um menu, é um cardápio. Olha tudo que você pode escolher e escolhe aquilo que te der vontade de fazer. Então, de repente, eu achei que é um pensamento muito legal. Não, a meu ver, a minha interpretação, não é um pensamento que é um farol verde para você sair e gastar todo o seu dinheiro comprando todas as receitas para que um dia você escolha, né? Claro, eu acho que como tudo, a gente tem que ter moderação nas coisas, né? Se dinheiro é uma questão para você, se dinheiro não é uma questão, compre tudo que você quiser comprar, não é esse o ponto. Principalmente porque nós estamos falando de receitas, que é um PDF, então não tem um material por detrás que a gente está consumindo e não está usando, sabe? São receitas em PDF, então se dinheiro não é problema para você, compra tudo que você quiser. Mas se você, como eu, precisa pensar onde você vai gastar o seu dinheiro, não dá para gastar tudo na onde quiser o tempo todo, eu acho que também não é realmente um sinal verde para você sair e comprar todas as receitas porque um dia você vai fazer, porque eventualmente, dependendo da velocidade com que a gente compra as receitas, um dia a gente vai morrer antes de fazer todas as receitas, então não é bem assim, né, a ideia. Mas eu acho que a ideia dela era assim, não ficar angustiada com aquilo que a gente acumulou, sabe? Se agora você acha, se você chega num momento em que você acha que você acumulou demais, como eu, beleza, faz uma pausa. Então eu tô, assim, tipo, totalmente passando batido por todos os designers e suas promoções, sabe? Tem um monte de designer aí com promoção de tantos por cento em todo o catálogo. Eu, fazendo vista grossa, não quero saber. Porque eu acumulei muitas receitas e eu não tô realmente num momento em que eu tô querendo gastar muito dinheiro com isso. Mas eu tô nesse momento, né? É um momento meu. Então daí é legal olhar, quando você olha para todas as receitas que você comprou, em vez de sentir angústia e pensar, puxa vida, esse dinheiro todo que eu gastei, já foi, já tá lá. Pensa como um menu mesmo, entendeu? E eu acho que isso daqui é um pouco isso, tipo, me deu vontade de fazer esse agora. E eu tenho os outros projetos que estão aí, estão parados, mas eu quero terminar esses projetos, só que não é o momento deles. Ou porque eles requerem um esforço mental que eu não estou disposta a gastar agora, ou porque às vezes são projetos de frio, de bastante frio, e daí ainda estamos no verão, quero aproveitar. Ou eu ainda estou curtindo muito os meus fios de verão, que eu tenho um monte de coisa ainda que eu quero fazer. Então tem um monte de projeto que ainda está parado e vai ter o seu momento, sabe? Mas agora é o momento desse chale. Eu acho que a gente também tem que balancear essas coisas. A gente tenta ser... Eu acho que às vezes a gente tenta ser muito que nem máquina, sabe? Tipo, funcionar de um jeito totalmente lógico. Mas a gente é humano, a gente não é lógico, a gente é idiosincrático, a gente tem vontades que vão contra o sensato às vezes, sabe? Que nem quando a gente fala que a gente tem mais fio do que a gente está trabalhando, ou mais receita do que a gente pode usar, ou mais agulhas do que você vai ter mão para trabalhar. A gente é idiosincrático, né? Então a gente precisa aprender a navegar essas maluquices de um jeito que ainda assim seja funcional, né? Então a gente vai fazer essas coisas. Tipo, você tem um monte de projeto parado e você tá montando um novo projeto. Sim, porque me deu vontade de fazer esse. Eu tenho o fio, eu tenho a receita. Pode ser que ele fique parado em algum momento e daqui a um ano a gente fale, nossa, lembra desse chale, ainda tá parado? Pode ser. Mas o que eu perdi com isso? Nada. Então, eu acho que a gente pode também se dar o gosto de fazer um pouco as coisas quando elas estão fora da lógica, vamos dizer assim, né? Fora do que a lógica que alguma pessoa de fora possa dizer, cara, você tá fazendo 2 blusas que tem TJ, você tem um monte de projeto parado, vai fazer esses. Eu vou fazer também, em outro momento. E pra fechar, eu tenho uma promessa que eu preciso cumprir pra vocês, que é mostrar a minha blusa
que não deu certo. Não é que ela não deu certo. Vou recapitular para quem não pegou essa história. Já faz um tempo que eu falei de uma blusa que eu fiz, acho que faz uns 2 anos. É uma receita da designer alemã Isabel Kramer, que eu amo, que chama Aldus. É uma blusa uma malha de lã, é uma blusa de lã de manga comprida. O modelo é maravilhoso. Ele tem essa construção que eu falei, que é a saddle shoulder, feita de modo contíguos. Eu já vou mostrar como que ela é. Ficou perfeito, o tamanho ficou perfeito, juro, ficou assim do jeito que eu queria. E essa blusa eu usei um fio que eu trouxe da Argentina que chama Cashmere Fio da Milana e Lados, que é um fio mega fofo, mega delicioso, muito gostoso. Ele, apesar de chamar Cashmere Fio, ele não é de cachemira, ele é merino, mas ele é fiado de um jeito que ele é assim uma nuvem, ele é muito gostoso. E eu comprei na Argentina uns 2, 3 anos atrás, que o peso ainda estava muito mais barato do que está agora. Eu paguei uma pechincha, eu nem lembro quanto foi, mas eu paguei uma pechincha. Trouxe acho que 4 meadas, só que as meadas tem tipo, acho que 150 gramas, elas são enormes, enfim, deu pra fazer um monte de coisa. E fiz essa blusa e terminei e amei, linda. 2 problemas. Primeiro problema, esse fio, só de olhar pra ele já faz bolinha, muita bolinha. E qual é o problema? Malha de lã, blusa de lã, principalmente de manga comprida, a gente tá o tempo inteiro fazendo atrito aqui, ó. Então aqui e aqui é um festival de bolinha. E quando estava ainda no começo das bolinhas, eu tentei vários métodos para tirar as bolinhas. Tem várias coisinhas aí que um dia eu mostro, eu não sei como chama. Tem um que é tipo uma escovinha que tem dentinhos, tentei e não deu certo. Daí falaram para passar gilete, mas com muito cuidado eu passei e não deu certo. Não é que não deu certo, a gilete tira as bolinhas, mas a gilete deixa o fio... Claro que eu passei com muito cuidado, mas ainda assim ela deixa o fio desgastado. Então aí, além de tudo, essas partes ficaram meio desgastadas. Não arrebentou, né? Não soltou fio. Mas tá esquisito, ficou esquisito. E o segundo problema é que o meu fio é um fio de lã natural, cor natural, que é praticamente branco, é um off-white. E eu sou que nem criança, eu não posso usar branco. Eu vou ser sincera, eu nem sou muito de manchar roupa, mas eu não tenho muito cuidado. Eu gosto de usar a malha de lã aqui, assim, sabe? Quando tá frio, na mão. Então o punho fica sujo, a barra às vezes fica suja. E malha de lã não é um negócio que a gente fica lavando o tempo todo. E mais ainda, se você tem um fio delicado como esse, você não pode lavar e esfregar. Então ela foi ficando com uma carinha meio feia com o tempo. E claro, eu não sou de manchar roupa, mas manchou. Eu acho que caiu café uma época... Tem uma manchinha. Então assim, a blusa coitadinha, ela ficou assim de um jeito que eu não saio na rua com ela nunca. Mas ela é minha blusa de ficar em casa, porque é o que eu falei, ela é linda, ela tem um caimento lindo e esse fio, assim, é muito, muito, muito macio. Então eu vou mostrar pra vocês a minha pobrezinha da minha Aldus. Essa é a minha Aldus. Minha Aldus de ficar em casa. Eu não sei se vai dar pra ver na câmera, tá? Assim, da onde eu tô vendo, parece que é uma blusa perfeitamente ok, um pouco amassada e tal. Pode ser que dê pra ver melhor, tá? Mas, assim, deixa eu ver se eu mostro pra vocês com detalhes. Olha a quantidade de bolinha. Tá vendo? Tipo, ela é só bolinhas. Isso porque, como eu falei, eu já passei o negócio de bolinhas, o depilador dela. Aqui embaixo, na lateral do corpo, foi onde eu passei da outra vez. Tem umas partes que estão boas, mas olha aqui, por exemplo, embaixo do braço. Eu não sei explicar, tá? Tá vendo que dá pra ver espaço entre os fios? Eu acho que ele ficou um pouco, sabe, comprometido. Mas é o que eu falei, não tem buraco nem nada, mas tá um pouco comprometido, sabe? Mas olha, ele é um festival de bolinhas. Ela é só bolinhas. Mas enfim, essa é a blusa... Deixa eu virar mais pra cá. Ela é feita top-down. Ela tem uma gola. Ela tem essa gola que eu gosto, que eu já falei várias vezes, que é uma gola bem aberta, tá vendo? E ela tem uma gola, a barrinha da gola é uma barra torcida 1 por 1, mas é tipo 1 centímetro. Então ela é super delicada. E aí ela tem a construção saddle shoulder contíguos. Vamos ver se dá pra ver. Não dá pra ver direito. Você faz o ombro
reto. Você faz a circunferência toda da gola como um raglan. E você vai fazer ela inteira direto. Só que daí, na parte das mangas, que você vai marcar aqui com o marcador, você não faz aumentos. Então ela fica a sela mesmo do saddle shoulder, ela fica reta. E aí quando você chega num determinado tamanho, aí você começa a fazer os aumentos para sua manga. Então ele é um saddle shoulder contíguos, que você faz sem ser em peça, você faz de uma vez só. Atrás essa blusa tem um detalhe, tá vendo essa risca? A gente faz um tricô só, aí faz uma carreirona de tricô, tá vendo? Uma carreira não, uma coluna de tricô. Daí do outro lado dá pra ver que fica tipo o meia na malha reversa, né? No reverso da malha. Daí ela tem as mangas que continua com esse detalhe na parte de baixo, então essa faixinha de tricô vem por toda a manga. O punho também é uma barra torcida, um canelado torcido 1 por 1. E embaixo ele é o canelado torcido, mas ele tem também uma trança. Como chama? Latvian braid. Era uma trança da Látvia, mas em português não é Látvia que a gente fala, o país tem outro nome. Letão, pode ser? Uma trança letã? Acho que é uma trança letã. Se não for, vai estar em algum lugar escrito aqui, mas eu acho que é isso. Que é uma trança que a gente faz... Ai, é chatinho de fazer, tá? Mas fica super bonito, fica uma trancinha antes da barra. Deixa eu pôr pra vocês verem como que é a minha querida blusa de ficar em casa. Olha que linda. E ela tem a barra aberta também, tá vendo? Split hem. Então quando a gente faz a barra, a gente faz ela abertinha e ela é levemente sobreposta. Olha que linda. Ela tem um comprimento que eu gosto, ela tem a folga que eu gosto, ela tem as mangas do tamanho que eu gosto. A gola que eu gosto, que é bem aberta, ó. Adoro gola aberta. Assim, juro, essa malha é tipo a minha malha perfeita. Amo essa malha. Só que é o que eu falei, não dá pra usar na rua. Ela tá totalmente detonada. Ó, vamos ver se dá pra ver melhor. Tá vendo? Pra mim, essa é a minha blusa perfeita, é a blusa dos sonhos. A manga fica do jeito que eu gosto pra esquentar minhas mãos. Não é muito, ó, não tem muita sobra. Então ela é mais ou menos ajustada, mas obviamente ela tem sobra. Aqui também, ela não é uma blusa justa, mas ela não é gigantona. Ela tem um pouquinho só de sobra. O comprimento pra mim é perfeito. Meu umbigo tá aqui, ó. Aqui é o meu quadril. É um pouquinho abaixo do quadril. Ela é perfeita. Essa gola que eu já falei que é aberta, que eu amo. Se eu tiver frio, por exemplo, se eu estiver usando num momento de frio, eu ponho um cachecol, ponho um chale. Mas eu amo essa gola aberta, assim, essa blusa é perfeita. Obviamente, eu vou fazer uma nova versão dessa blusa em algum momento, né? Eu tô pensando em usar, se não me engano, essa receita pede fio DK, que foi o que eu usei. Esse cashmere fio é DK. Eu tô pensando em fazer com a Hills, que é worsted, e meio que brincar um pouco com o tamanho da receita e testar. Ou então fazer DK mesmo, experimentar algum fio. Não vai ser esse ano que eu vou fazer, porque eu não tenho fio para essa blusa e não quero comprar esse ano, e tem outras blusas que estão na fila, então enfim, não vai ser agora. Mas eventualmente eu vou fazer, porque eu quero uma que eu possa usar na rua, sem ter vergonha. E essa daqui não é o caso, essa daqui é minha blusa de ficar em casa. E é engraçado que às vezes eu tô com ela em casa e daí tem, por exemplo, uma reunião e aí eu entro no Teams e daí na hora eu penso, meu Deus, a blusa, sabe? Só que acho que muitas vezes não dá pra ver direito que ela é tão detonada assim, sabe? Mas enfim, esse é o meu chuchu. Essa é a blusa então que eu falei algumas vezes porque eu comprei mais desse fio pra fazer um chale. E daí eu comentei que eu comprei, é um fio que é muito gostoso, é gostoso de trabalhar, é gostoso de vestir, é quentinho, é macio. Mas eu não quero mais usar ele pra fazer blusa, porque eu acho que é uma judiação. Ou sou eu, tá, gente? Eu acho que levem em consideração a pessoa que tá usando a peça, tá? Deve ter gente que é muito mais cuidadosa com as roupas do que eu. Que é cuidadosa pra lavar, que é cuidadosa no cuidado mesmo, na manutenção, no uso. Eu não sou uma pessoa muito cuidadosa. Então, assim, eu não sou totalmente desleixada, eu não sou totalmente...
Eu não sou totalmente dessas que estraga as roupas, sabe? Mas eu não quero ter uma atenção especial com roupa, sabe? Do tipo, isso eu não posso usar, isso eu só posso... Eu fiz e eu quero usar até gastar. Então, é a proposta. Só que daí essa ficou muito feia, eu acho, pra sair na rua. Então essa daqui é minha blusa de ficar em casa. Um dia eu vou fazer a versão permitida pra usar na rua dela, vamos ver. Então eu acho que é isso pra esse episódio. Eu ia mostrar pra vocês... Não, eu vou ainda mostrar pra vocês os meus fios. Eu tinha pensado em mostrar agora dessa vez, mas eu tô indo pra Gonçalves hoje mais tarde e daí não ia dar pra filmar, porque essa filmagem vai ser uma filmagem longa. Mas eu quero muito mostrar pra vocês o meu estoque de fios e conversar sobre o porquê de eu estar tomando essa decisão de não comprar mais fios esse ano e trabalhar com o que eu tenho. Então vai ficar para uma próxima, tá bom? Espero que você se junte aos nossos TJs, espero que você participe com a gente, curta muito. Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode me escrever aqui, pode me escrever no Instagram e a gente se vê no episódio que vem. Tchau!